Olá, boa noite. Vamos hoje para mais uma edição, 24ª edição do Bate-Papo Cultural. Minha convidada já chegou, mando ela para a gente trocar essa ideia. Walter presente, saudação, Walter. Olá, Andressa, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu estava dizendo aqui que começava mais uma edição, né? A 24ª edição do Bate-Papo Cultural, que é um programa que eu estou fazendo para minha disciplina de estágio supervisionado em jornalismo na Uniriter. E aí nesse cenário todo de pandemia, a gente acaba achando outras formas, né, de fazer um trabalho, né, de produzir conteúdo, como a gente chama no jornalismo, né. E uma das maneiras que eu encontrei foi justamente pegar uma rede social, que é o caso do Instagram, e praticar o hábito, que é hábito, né, que é o hábito da entrevista, de conhecer pessoas. Nada melhor do que usar um conceito super amplo, que é o da cultura, que tu pode abranger os mais diversos assuntos, né? Pegar pessoas das mais diversas. Então, essa, como eu já disse, 24ª edição do Bate-Papo Cultural, eu estou recebendo a professora Andressa Machado, professora especialista em cultura afro-brasileira, especialista em história, né, Andressa? Isso. Inicialmente, boa noite, e eu queria que tu começasse me dando assim uma biografia tua, como é que tu chegou até aqui, né, nessa tua trajetória acadêmica. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Sou Andressa Machado. Sou licenciada em História pela PUC. Eu tenho especialização em História e Cultura Afro-Brasileira pela Uniaselv, que eu me titulei agora em maio, junho desse ano. Na verdade, a minha trajetória até aqui ela é bem estranha, porque, na verdade, enquanto eu estava na escola, eu queria ser advogada. E eu desisti por causa de um professor de história. No último ano do ensino médio, um professor de história me fez mudar de ideia. Olha, E aí eu resolvi, aí acabou que eu fiz outros cursos, né? Depois que eu terminei o ensino médio, fiquei 2 anos fazendo o curso técnico. E aí depois eu comecei a trabalhar e aí eu pude pagar a faculdade. Eu iniciei na uhum. FAPA, aí depois que a Uniriter comprou, começou a ter alguns problemas. E aí eu fui para a PUC e me formei lá na PUC. E aí depois, durante essa toda a graduação, eu trabalhei e principalmente eu fiz estágio, né, em escola do município, que eu aprendi muita coisa, principalmente a questão da educação, né, do ser professor, que a gente aprendi na pele, né, aí quando tu vai dar aula, tu já sabe o que tem que fazer. E o município é bem complicado. Depois que tu dá aula no município, tu dá aula em qualquer lugar, né? É. E durante a graduação foi que eu me encontrei com a minha pesquisa, né, que é a história de Moçambique e literatura feminina em Moçambique. Foi em 2 cadeiras da faculdade, primeiro em História da África e depois na cadeira de Seminário de Contemporânea, que eu tive que fazer artigos, né, relacionados à história da África, ao nacionalismo, à cultura. E aí que eu passei a trabalhar o meu objeto, né, a minha fonte como literatura, né, que eu estudo a literatura da Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, e juntei com a questão da história de Moçambique, né, a história da África e tudo mais. E aí, como na licenciatura da História, na PUC, não tem TCC, é só o relatório do estágio, eu fui mais a fundo na pesquisa agora na especialização, né? Que aí Uhum. eu estudei, pesquisei, né, a questão do nacionalismo, memória coletiva e tudo mais, usando a literatura, né, da Paulina Chiziane como fonte. Tu faz, então, no teu trabalho, então, tu faz um cruzamento entre literatura e história? Eu trago a literatura como uma representação ou como uma, uma memória, né, do tempo do período, né, da pós-independência em Moçambique. Aí eu vou trazer Uhum. toda a questão do pós-independência, né, questão política, principalmente, e a questão do projeto do Homem Novo, que era o projeto nacional, que vai ser instituído, né, pelo Samora, que vai ser o primeiro presidente, né, de Moçambique após a independência em 1975.
Uhum. Voltando mais uma questão de Brasil, né? Por exemplo, a gente teve em 2003 a Lei 10.639, que instituiu, né, a obrigatoriedade da história da cultura afro e indígena, né, no cotidiano escolar. Como é que tu vê a importância dessa lei nos dias atuais? É hiper mega importante, apesar de ainda ser muito modesto o que a gente vê nas escolas. Porque a maioria dos professores que estão nas escolas hoje, principalmente na escola pública, eles não tiveram a formação que eu tive, de ter a cadeira de História da África, né? Ou ter uma cadeira de relação étnico-racial quando eles se formaram. E isso vai dificultar eles trabalharem essas questões na sala de aula. Muitos vão tentar, mas não vai dar muito certo. E vai ter os que não vão querer fazer porque não é do interesse deles, né? Escola Sim. particular, privada, né? A gente não vê esse tipo de assunto ser tratado porque também não é do interesse do público que a escola privada atende, que na sua maioria é de classe média, né? Classe alta, de pessoas brancas. Então, para eles não faz sentido algum trabalhar esse tipo de coisa. E a primeira lei é 11.639, mas a atual lei é 11.645, que é a que vigora, que é de 2008, onde foi incluído aí a história e cultura indígena também, além de história e cultura afro-brasileira e história da África, né? Uhum. E que agora é sim. muito recente, né? Esse movimento que os professores vêm fazendo dentro da escola pública, principalmente, de conseguir trabalhar a questão de consciência negra, história da África e tudo mais. E muitas vezes acaba que fica delegado aos professores negros fazerem isso. Isso também é um problema, não é porque é uma pessoa negra, um professor negro, que ele tem a obrigação de trabalhar isso. O professor pode ser rosa, branco, amarelo, a cor que for, ele tem que trabalhar isso, mas, né, de forma consciente. Essa é a questão. Tu tocou num assunto, num detalhe muito importante na formação. Eu sou formado em História também, sou professor de História, e na rede estadual. E realmente a dificuldade de quem não tem a formação, de quem não teve uma cadeira como as que tu citou, de etno, por exemplo, de História da África, na formação, em lecionar isso, é muito grande, sabe? E assim, o que acontecia que, por mais que a gente, em grande parte, se resumia a, por exemplo, pesquisar vestimenta, pesquisar pratos típicos, entendeu? E, claro, sempre desmistificando que a África não é um país, né? Essa é a grande questão, que sempre se tratava desse aspecto, mas em grande parte se ficava resumido, muito se resumia quando se via, estava falando de novo, sobre vestimenta, sobre roupa, etc. Né? E não se tinha não se conseguia fazer um outro viés de abordagem. E, então, essa é uma grande dificuldade que se tinha na época. Agora, espero que as pessoas tenham conseguido mudar, né? Porque é complicado também, né? Quando não se tem formação. Sim, eu não faz muito tempo que eu tive no fundamental e no ensino médio, e minhas aulas de história, quando se falava de África ou da população negra, era só quando eles eram escravos. Fora daquilo ali, não se fala de África, não se fala de mais nada, é só quando se tem a questão da escravidão, né? E é isso aí. Isso é um grande problema, principalmente para os alunos negros que vão sempre se identificar com um personagem subalterno, e não é bem assim que funciona. Por isso que é a importância da lei, né, a 10.639, depois a 11.645, e as cadeiras no curso de História, né, que, principalmente, para os professores de História terem bagagem e poder trabalhar essa questão, né, e trazerem a riqueza, a importância do continente africano para a ciência, para a arte, e não só a questão do exótico, né? Muito da ciência, astrologia, todo esse tipo de matemática vem ali da região do Maghreb, que é no continente africano, né? Que vai ter contato ali com Grécia, Roma depois, né? Essas grandes civilizações têm influência do Egito, que é na África, e que quando a gente está na escola, ninguém diz que o Egito fica na África. Inclusive, Né? O Egito é um lugar deslocado. Exato. Para quem, por exemplo, assim, se tu chegar e pegar filmografia sobre Egito, por exemplo, tu acha que o Egito fica na Europa.
Sim, eu só Se vi um pegar, filme muito se pega recente, lá esse Deus do Egito. Todo mundo é branco naquele filme, pelo amor de Deus. se pegar lá uma rainha egípcia, por exemplo, de um filme qualquer tradicional, épico, vamos colocar assim, a rainha, tu acha que o Egito fica na Europa, né? Sim. Divisa com a Itália ali, sabe? Perto da Itália É? ali. Todo mundo branquinho, bonitinho, de olhos azuis, cabelinho É, liso. e isso a gente está brincando aqui, estamos, né, em tom até de descontração, mas isso é um problema, né? Porque, como tu Sim. disse, o negro, quando vai ver um filme desses e se dá conta que, peraí, só um pouquinho, o Egito não é bem na Europa, né? Ele se, tanto ele estranha, quanto o branco, quando descobre isso, também estranha, né? Por que se fez? Por que não se buscou, de repente, um ator ou uma atriz, né? Por que não se centrou esses personagens na sua realidade, né? Na sua formação real, né? E não, se colocou de maneira quase europeizada, né? Sim. É porque aí é a questão de não tem como negar a importância do Egito para a história da humanidade. Então, já que a gente não tem como negar ele, então a gente vamos deixar ele mais palatável. Aí a gente bota pessoas brancas para representar esse período histórico, essa civilização, né? Sem dúvida. E me diz uma coisa, Andressa, na atualidade, levando em conta, por exemplo, de todos esses eventos que ocorreram em 2020, que foi e está sendo um ano totalmente atípico, apesar, né? E tu tendo, por exemplo, essas questões do George Floyd, agora do José Alberto, tudo aqui em Porto Alegre, como é que tu vê que a representatividade do negro na sociedade brasileira atual? Tu acha que ainda tem muito a caminhar, ou como é que tu vê isso? Tem muito a caminhar, sim. Claro que a gente teve um grande salto, né? Em questão de novela, de séries de televisão, de questão de publicidade, onde se tem agora a população negra com uma representatividade muito melhor, mais imponente, uma coisa mais legal, né? E que as pessoas negras, principalmente o jovem, a criança negra, possa se identificar, né? Que ele não só ache que eu sou negro, então é ruim, é a questão da marginalidade e tudo mais, apesar de ainda a estrutura da sociedade nos coloca nessa situação de marginalizado, de o bandido, é agressivo, é malandro, que é o que foi que aconteceu no Carrefour com o Humberto. Sim. Isso é o nosso grande problema. A gente tem sim um grande salto na questão da representatividade, mas a questão do estrutural da nossa sociedade, ela ainda não mudou e ela continua exatamente igual. Aonde uma pessoa branca tem o direito de bater até matar uma pessoa negra. Eu ia tocar nesse assunto contigo na questão do racismo estrutural, e também eu acredito que esse racismo estrutural ele parte de algo, digamos assim, muito mais sutil. E o que seria ser algo muito mais sutil? É as expressões que tu usa no teu cotidiano, De né? Quer ser dizer, no vocabulário, entendeu? E nesse vocabulário, às vezes tu não te dá conta. Porque o que acontece, o que eu vejo, não sei, eu queria que tu discutisse isso comigo. Muitas vezes a pessoa foi, de certo modo, criado com essas expressões e ela naturaliza isso, né? E aí tu tem que entrar por um processo, como a gente chama de desconstrução, né? Sim, isso não é só das pessoas brancas com as pessoas negras, isso também é entre pessoas negras. Eu digo isso porque eu sou de família negra e eu cresci ouvindo coisas terríveis. De dizer, fulaninha me coca. Fulaninha tem um O cabelo quê? melhor. Me O coca. que é Me isso? coca. Isso é tipo, a pessoa negra que tem uma dificuldade maior de ter de crescimento de cabelo, né? É um Entendo. cabelo é mais crespo, assim, não é Uhum. tão cacheado, né? Bicoca, Um nunca tinha falado essa cabelo expressão. diferente, tem características diferentes. E eu cresci ouvindo isso, isso era uma forma de ofender. Claro. Fulaninha me coca. Comparar os primos, os irmãos e dizer, fulaninha tem um cabelo bom, fulaninho não, né? O sarará, isso também
são expressões racistas e que a gente usa entre as próprias pessoas negras. Sim. E tem uma coisa interessante, né? Que a partir do dado momento na história do Brasil, na história recente, começaram a surgir políticas afirmativas, que foi o caso das cotas, por exemplo, né? E ainda assim, nesse cenário de políticas afirmativas, de cotas, tu tem também o que eu chamo de um falso debate em vários aspectos, né? Como, por exemplo, as pessoas justificarem a negação dessas cotas por serem privilégios. Tipo, não, isso é um privilégio que eles estão tendo agora, só porque eles são negros. Não, a questão não é bem de... A questão não é de privilégio. A questão é reparação histórica e isso não tem o que discutir. O problema é que as pessoas não querem compreender que as pessoas brancas, né, elas têm uma vantagem por serem brancos. Sem dúvida. E as pessoas negras, querendo ou não, a população negra é a mais pobre, é a que menos tem acesso à educação, é a que ainda, mesmo com cotas, a gente ainda não consegue ocupar todas as vagas, mesmo com cotas. Porque a gente não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem condição financeira de um jovem se manter estudando, que muitas vezes ele vai largar o estudo, tá, para poder ajudar o pai e a mãe a pagar as contas de casa. E aí o que é mais importante? É estudar ou ter dinheiro para comer? Essa é a diferença. E quem vem com esse papo é o pessoal da classe média, né? Que acha que, ai meu Deus, e que normalmente estuda em escola privada e que às vezes não precisa nem fazer um cursinho. Quem é que é da periferia que tem condição de pagar um cursinho? Um cursinho é a mensalidade de uma escola privada, é caríssimo. É caríssimo. Eu digo por mim, eu fiz 3 vestibulares da URGS. Mesmo com cota, eu não passei. Eu tive que trabalhar para poder pagar a faculdade e meu pai e minha mãe ainda me ajudaram a pagar a mensalidade todo mês. Os 5 anos que eu estudei. Porque eu não consegui passar na URGS. Porque no ensino médio eu tive falta de professor de português, falta de professor de química. Aí tu chega lá na URGS para fazer a prova do vestibular, tu não sabe absolutamente nada, tu se sente burro. E não é por falta de querer estudar. Eu tentei estudar por mim e não deu certo. Aí o que tu vai fazer? E é o que a maioria das pessoas negras acaba fazendo. E às vezes vai fazer mais tarde, né? Depois que já tem a vida estruturada. E eu tive sorte de ter meu pai e minha mãe para me ajudar. Mas tem um monte que não tem, que só vai poder estudar lá com os seus 30 e poucos anos. E vai trabalhar para poder pagar. Vai trabalhar para poder pagar a faculdade. Porque a universidade pública... o que ela exige para te conseguir ingressar não é a educação que a gente tem na escola pública. Sem dúvida. E tem outro falso debate, outro cenário, melhor dizendo, outro palco que eu considero de falso debate, ou de debate, enfim, vamos colocar assim, são as redes sociais, né? As redes sociais, elas nos apresentam, por exemplo, em dado momento em que um dos lados questiona o conceito de racismo a ponto de relativizar o racismo. Diz, não, só um pouquinho. Todos nós sofremos racismo. Como é que tu aborda, como é que tu vê isso? Como é que tu vê esse papel das redes sociais nesse tipo de abordagem? Porque na realidade tu tem assim, não, racismo todos sofremos racismo. Isso tu tem muito presente nas redes sociais de certa maneira, até como para desconstruir um racismo que a gente sabe que é sentado num tipo de população específico, né? Mas esse discurso, ele trata de desconstruir essa abordagem. Como é que tu vê isso? Eu vejo como uma tentativa, né, das pessoas brancas de tirar a sua culpa pelo racismo continuar existindo. Porque não tem como dizer que uma pessoa branca sofre racismo. Não sofre racismo, porque o racismo é relacionado à cor da nossa pele. Mesmo que a pessoa seja filha, neta de uma pessoa negra, mas o fenótipo dela seja de uma pessoa branca, ela não vai sofrer racismo. Quem sofre racismo é quem tem o fenótipo negro. Cabelo crespo, nariz largo, a boca grande, a pele escura. É isso que vai determinar tu ser escolhido ou ser barrado.
ou ser seguido no supermercado, ser preterido numa vaga de emprego. Essa é a diferença. É isso que vai determinar tu ter acesso à cota, porque é uma reparação histórica, porque no Brasil Império tinha uma lei onde proibia as crianças negras de estudar. E aí, como é que mesmo depois da abolição, como é que toda essa população vai conseguir ingressar no sistema educacional? Não vai conseguir, porque com a abolição eles foram jogados ao léu e ó, meu querido, agora tu te vira, tu é livre. É cada um Tem por si. nenhuma assistência. Cada um Não por é si. raro a gente ainda encontrar, principalmente em escola pública, aluno que tem avó que é analfabeta, avô que é analfabeto, que não sabe ler nem escrever, só sabe assinar o seu nome. E não é raro, né? Por exemplo, tu vê numa formação de ensino médio ou mesmo ensino superior, algum rapaz, alguma menina chega a dizer: eu sou o primeiro da minha família que se forma. Sou o primeiro da família que termina o ensino médio. Sabe? E por quê? Porque às vezes os pais têm que abrir mão de uma série de coisas para conceder aquele, aspas, privilegiado, escolhido da família para aquele caminho no meio acadêmico, né? E isso é muito triste, né? Eu sou a prova viva disso. Que, né, tanto do lado da família do meu pai quanto da minha mãe, eu sou a segunda pessoa a se formar no ensino superior. Né? E eu me formei porque meu pai e minha mãe estavam ali comigo para me ajudar a pagar, senão eu não tinha feito faculdade, eu estava aí, sei lá, fazendo o quê? Eu não tinha me formado se não fosse eles. Porque o que eu ganhava trabalhando, eu não conseguia pagar nem metade. A mensalidade da minha faculdade era dividida em três, né? Eu pagava uma parte, meu pai pagava outra e minha mãe pagava outra, né? Durante 5 anos, muita coisa eles deixaram de ter, lazer, viajar, um monte de coisa para poder me ajudar. Mas a maioria da população negra, jovem, que quer estudar, não tem esse apoio. Exatamente. E é o que vai levar a muitas formaturas aí em universidade federal também a ter 1, 2 alunos negros, e olha lá, e vai ter turmas que não vai ter nenhum. Na minha turma de formatura, tinha eu e mais outra senhora, que já era uma pessoa mais velha, senhora negra. Não tinha mais ninguém. Naquele cenário político até 2018, até 2014, mais ou menos, com os governos do Lula e da Dilma, tu via uma maior inserção, uma maior entrada, né, da população negra, até mesmo indígena, no meio acadêmico. Como é que tu consegue ver alguma diferenciação a partir de 2015 para cá? Se isso mudou muito, mudou? Mudou, sim, com certeza, e também por questão de diminuir a questão socioeconômica, né? Porque se tinha um nível, né, a população, né, vamos dizer assim, pobre, tinha conseguido ascender economicamente, né, no período de governo Lula e Dilma, e que com os governos que vieram após, esse nível que se alcançou baixou muito. Baixou para igual, ou às vezes até pior do que se tinha antes do governo do PT. Né? E o que diminuiu também o número de pessoas negras, mestiças, indígenas, está conseguindo acessar uma universidade federal, né? Ou conseguir se manter numa universidade federal. Porque a universidade federal é aquilo, tu tem aula de manhã, tu tem aula de tarde, e aí na sexta-feira tu tem aula de noite. Não tem como tu trabalhar, a não ser que tu tenha uma família para te apoiar. Se tu quer terminar o curso no tempo correto, tu não pode trabalhar, né? Nem que seja meio turno, tu não vai conseguir trabalhar. Tu tem que ter alguém para te ajudar economicamente. E aí, as pessoas que estão na Universidade Federal e estão trabalhando, eles vão demorar, tipo, às vezes o dobro do tempo para conseguir se formar, porque precisam trabalhar, senão eles não conseguem se manter. E às vezes a coisa fica tão difícil que eles desistem, né? E aí tem que ser. E isso é o que acontece muitas vezes. E é triste, né? Porque a gente não tem um governo que faça, né, o que tem que fazer no papel do Estado de estar
ajudando a população que mais precisa estar ascendendo economicamente, né? Até porque, como tu disse, né, tu chega lá, de repente tem na formatura é só tu, mas uma outra pessoa. Eu imagino o quanto deve ter sido, não sei, estranhado, enfim, causado quase uma espécie entre os demais, né? Porque, na realidade, tu entra num cenário que quase não tem negros, né, na condição de estudante, na tua condição igual a tua, né? Mas no período da graduação eu posso contar nos dedos quantos colegas negros eu tive. E no meu último ano da graduação, que a minha amiga que tem a página comigo, ela se formou um ano antes de mim. Eu fiquei ainda mais um ano na PUC. Nesse um ano, eu era a única pessoa negra lá no curso de História. E aí, vamos dizer assim, tu chegou atrasado, e aí tu tem que entrar na sala. E todo mundo te olha, e parece que tu é o ET. Todo mundo te olha pensando assim, o que ela tá fazendo aqui? Como se aquele não fosse o meu lugar, como se eu não tivesse direito de estar ali. Sim. Estranhando tu estar ali. Sim, exato. A mesma coisa, é um corpo inteiro de professores, nenhum é negro. É. O único professor negro que eu tive foi o Arilson na FAPA, na graduação. Sabe que o professor Arilson? Isso. Eu conheço ele. Eu acho que eu conheço ele. Assim como eu conheço o Walter, né, que me indicou o teu nome para entrevistar. O Walter, inclusive, estava aí assistindo a entrevista, não sei se ele está presente ainda. Grande figura, grande pessoa. O Orson também, que eu entrevistei. É engraçado porque a gente curte pessoas como essas e às vezes a gente pega com uma coisa que liga, né? Que foi o caso de conseguir te entrevistar. Então, tô achando assim super legal. É a edição número 24 do meu projeto, que ano que vem vou seguir adiante, vou fazer uma segunda temporada. Assim, como a gente comentou agora há pouco, né, a questão da dívida histórica, né? E a dívida histórica, muitas vezes, ela é combatida, e aí eu volto de novo à questão do falso debate, pela tal da meritocracia, pela noção de meritocracia, né? Queria que tu comentasse isso com a gente agora aqui, porque porque assim, a gente sabe que há a dívida histórica, sabemos, pelo menos eu e tu sabemos, né? Mas há um discurso que a gente sabe que discute isso e que questiona isso como sendo uma falácia. Como é que tu vê isso? Assim, o que acontece? Normalmente eles pegam casos isolados de pessoas negras que deram certo na vida, porque trabalharam, porque se esforçaram, porque isso, porque aquilo. E aí eles colocam como se todo o resto da população negra tivesse que seguir aquele mesmo caminho daquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela é uma exceção. No grande saco que a gente tá, ela é uma exceção. Eu digo por mim, eu sou uma exceção. Porque a maioria da população negra não tem está numa situação de pobreza ou está na classe baixa mesmo. A maioria é de trabalhadores domésticos que estão em prestação de serviço e que ganham um salário mínimo. E aí não é a questão de meritocracia, é questão de escolher. Ou eu pago a faculdade ou eu como. E aí, às vezes, tem que sustentar uma família. É uma mãe sozinha com 3, 4, 5 filhos. E que trabalha o dia inteiro fora, e os próprios irmãos, uns irmãos criam os outros, porque a mãe tá lá fora trabalhando para uma senhora, né, lá no condomínio de luxo, enquanto eles estão em casa sozinhos. Porque se não é ela, eles não têm ninguém. E aí como é que vai fazer? Como é que ela vai escolher? Não, eu vou ajudar só o fulaninho a pagar a faculdade de fulaninho. Não dá. É muito difícil. Sem contar a questões ainda de violência, de abuso, que vai dificultar ainda mais. Porque querendo... Sim, fale. Porque querendo ou não, as crianças, as mulheres que mais sofrem com violência e abuso também são crianças e mulheres negras. Sem dúvida. Tem um quadro famoso do Jean-Baptiste Debré, que tem uma mulher em pé, com vestido branco, com uma criança na mão, assim. E é um quadro bonito.
só que aquela mulher foi resultado de violência. Porque se tu olhar bem ela pode ser, por exemplo, o resultado de um estupro, né? De uma escrava por um homem branco. E isso me chocou, porque quando eu fiz a minha pós-graduação, a professora comentou isso com a gente, eu fiquei assustado, assim, porque o quadro é bonito, mas ela tem essa coisa por trás, talvez tenha esse histórico por trás, né? Essa condição histórica. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Tem perfis nas redes sociais, eu mesmo tive o privilégio de entrevistar 2 representantes desses perfis. Entrevistei o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e entrevistei o Kirion, do movimento Black RS. Que importância podemos dar para esse tipo de movimentação, para esse tipo de movimentos que, por exemplo, tanto um quanto o outro, né, trabalham a questão do preconceito e da discriminação? É importantíssimo, principalmente para conscientizar a população negra da violência que ela sofre, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção do que acontece e como é que acontece, e às vezes a gente não tem noção de que a gente está sendo discriminado. E esse tipo de grupo que está agindo e tudo mais está fazendo a população negra se dar conta, começar a observar as coisas à nossa volta, na sociedade, né? E perceber o racismo estrutural no qual a gente convive desde sempre. Então é de extrema importância esse tipo de grupo, né? Porque o racismo estrutural, hoje me questionaram sobre isso, sobre esse conceito, e eu que sou branco, né? Imagina. Que tem que, sabe, eu falei assim, olha, racismo estrutural para mim é o seguinte, vou te dar um exemplo. Vai num banco e me diz quantos gerentes tu encontra que são brancos. Tá, agora vai num banco e vê quantos gerentes que são ali que são negros. Tá, é isso. E não tá errado, tu deu um exemplo, né? Bem didático. Que a questão do racismo estrutural é isso, tu direcionar os lugares onde cada pessoa pode ocupar. Não, aqui pode ter pessoas negras, limpando, servindo, prestando serviço braçal, limpando o chão, lavando a louça, cozinhando. E aí lá de gerente de banco, também a questão tem isso ainda na classe dos professores. Normalmente a maioria é branco, onde eu trabalhei, a maioria eram pessoas brancas, e a gente atendia, a maioria dos alunos eram negros e mestiços, de classe baixa, que precisavam de uma atenção maior, né, que era uma instituição de atendimento social, e a maioria dos professores eram brancos, né? Isso também é um problema, porque aí os alunos também não se identificam, né? Uhum. E é isso que acontece. Não, eu posso ser isso, não, eu posso ser aquilo. E é assim, vai indo. Médico. Quantos médicos negros a gente viu? Eu, pelo menos, não vi nenhum. Normalmente a gente vê o quê? Enfermeira negra. É onde o máximo onde uma pessoa negra pode chegar é sendo enfermeira. Mas médico não. Eu conheço uma médica negra. Muito amiga minha. Pois é, eu não conheço nenhuma até agora. Assim, é uma exceção, é um ponto fora da curva. Ela mesma reconhece isso. Agora eu vou te comentar o seguinte, tá? Assim como eu, alguns amigos meus da faculdade que estão fazendo jornalismo, eles também fizeram um programa de entrevistas, mas que com outra vertente. O caso deles é o futebol, é a Libertadores da América. Eles têm um perfil chamado lacopa.podcast. Então, eu convido as pessoas a visitarem, aqueles que curtem futebol. Tem gente que não gosta de futebol já, né? Mas quem curte, quem gosta de acompanhar a Libertadores, etc., eles fazem entrevistas com jornalistas que acompanharam, que já cobriram, né? E mesmo os jogadores da dupla Grenal, etc. Então, quem quiser assistir, quiser acompanhar, lacopa.podcast. É bem legal o trabalho deles. Há uma pergunta que eu quero te fazer. 2, na realidade. Primeira, no teu trabalho que tu fez sobre a questão de Moçambique, tu trabalhou com filmes? E segundo, tu tens um site com uma amiga tua, né? Eu quero saber que site é esse. Dá para o pessoal o endereço, para o pessoal acessar. Sim. Na minha pesquisa eu não trabalhei com filmes, eu trabalhei com fonte literária. Eu trabalhei em romance,
da Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse, aonde eu analisei porque o livro, né, o plano de fundo é o período pós-independência e guerra civil em Moçambique. Então, eu, a partir da fonte literária, eu analisei a questão do projeto nacional, né, que vai ser instituído com o governo da Frelimo, que vai ser o partido que vai assumir o governo, né, no pós-independência em Moçambique. Trabalhei a questão da memória coletiva e da consciência nacional, que vai ser os 3 eixos que eu vou analisar a partir da fonte literária. E questão do projeto que eu tenho com a minha amiga, a Natiele, ela é uma página no Instagram, que é o arroba preta sim morena não, que é no Instagram e também tá no Facebook. Que aí a nossa ideia inicial, né, era trabalhar a questão de educação antirracista, trazer questão de atividade, falas, palestras, né, material que a gente pudesse usar em sala de aula, né, para trabalhar a questão de racismo, preconceito e tudo mais. E, no fim, a nossa ideia inicial foi mais longe, né? Aí a gente também tem a questão da contação de história, que é a Natiele que faz. A gente dá dica de filme, dica de livro. A gente tem uma série que toda quinta é o TBT História Preta, que aí a gente traz uma questão referente à história da população negra aqui do Brasil ou no mundo. Também faz séries especiais, tipo agora no mês da consciência negra, eu fiz uma série sobre personalidades negras. Aí era toda segunda eu postava um vídeo sobre duas personalidades negras, um homem e outra mulher. O de segunda agora foi sobre a Winnie Mandela e o Thomas Sankara. Aí e é assim que a gente vai fazendo. A gente sempre tem tenta fazer durante o mês, né, um tema geral que aí a gente vai seguindo e às vezes é meio no improviso, assim, né? E também é um trabalho que a gente precisa estudar bastante também, porque às vezes são coisas que a gente quer colocar ali, mostrar, né, para as pessoas conhecerem. A gente não tem muito conhecimento, aí a gente tem que pesquisar e tudo mais. É trabalhoso, mas é gratificante. Eu imagino. Então, no Facebook, preta sim, morena não. E sem no acento. Instagram também. Isso. No Instagram também. Legal, eu acho que, eu acredito, eu tenho para mim que esse tipo de manifestação, esse tipo de inserção, esse tipo de projeto, vamos chamar de projeto, né? É fundamental, isso, como tu mesma disse, né? Até para as pessoas caírem em si, muitas vezes, né? Entenderem como as coisas estão acontecendo, né? Nesse mundo. Até porque eu queria te comentar contigo justamente isso. Ontem fez uma semana de uma das maiores tragédias, assassinato acontecido nas portas do Carrefour. Queria que tu me comentasse como é que tu viu isso tudo, como é que tu tá vendo a questão da sociedade gaúcha, rio-grandense, brasileira, enfim, tratando desse tema. Na verdade, a sociedade rio-grandense mostrando que que é racista, né? Porque ninguém é só ver como o Rio Grande do Sul aparece para fora do estado, né? Que é um estado branco, onde todo mundo é descendente de imigrante alemão e italiano, e pessoas negras não existem, né? E que é uma coisa bizarra, sendo que a gente é o estado mais afro-religioso do Brasil. Isso, mas a né? comunidade negra, mas a população negra é escondida, né? Vamos botar lá aprendo, gaúcho, vamos dançar, que coisa linda, cantar o hino, né? Mas ninguém esquece da questão, e também a questão da tradicionalismo, a gente faz de conta que não teve escravidão, ou quando teve, foi uma escravidão branda, não foi tão horrível quanto no resto do Brasil. E isso não se fala extremamente de porongos, né? problemático. Extremamente problemático. E não se fala de porongos, por exemplo, né? Não se fala de porongos. A gente teve agora, 2 anos atrás, 3, no meio do acampamento Farroupilha, uma senzala. Isso diz muito, né? Isso diz muito, né? E aí o responsável disse que era só uma representação do período. Isso diz muito dessa sociedade que a gente vive. Minha amiga Andressa Machado, vou chamar de amiga, já posso ou não? Pode.
Foi um prazer, foi um privilégio ter conversado contigo, dizer que cada vez assim as pessoas... ali a Silvia Scaroni comenta ali, nem dos lanceiros negros. Porque na realidade, se tu vai tocar nesse assunto, e eu tive o privilégio, um pouco antes de dos episódios anteriores, além de... Porque assim, hoje que eu me dou conta, tá? Eu, além de te entrevistar, eu já entrevistei o Orson, professor Orson, entrevistei o Marcelo Carvalho, entrevistei o rapaz do Movimento Black e entrevistei o professor Adriano Viaro, tu deve conhecer também. Sim. Quer dizer, gente, eu vou agora fazer uma autopropaganda. Acesse as entrevistas. Então, valem muito a pena. Tá? Porque assim, tu vê que isso, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Acham que, não, meu mundinho me basta. Amanda, eu queria te perguntar uma coisa. Quem é Amanda Machado? Vamos lá, quem é Andressa Machado? Amanda? Quem é Amanda? Quem é Amanda Machado? Não sei quem é Amanda Machado, mas Amanda quem é Machado Andressa é minha Machado? irmã. Sério? Tem uma irmã Tem chamada Amanda? Machado é minha irmã. Mas Oi? eu, Andressa Machado, sou uma mulher negra da periferia, né? Que tô aí na luta, né, para conseguir uma vida melhor, né? Porque a gente, isso é uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou, foi que a gente só consegue uma vida melhor estudando, trabalhando, porque é assim que a nossa sociedade é pautada, né? É só tu tendo um grau acima, né, com título que tu é considerado. E ainda assim, mesmo sendo uma pessoa negra, tu tem que justificar o porquê que tu tá ali, tu tem que provar mostrando no papel o porquê que tu tá ali. Uma mulher que tô aí na luta, né? Pela população negra, pelas mulheres, pelas crianças e pelos adolescentes negros, que precisam ainda cada vez mais, né? Nos governos que a gente está vivendo e que vem ainda por aí, de toda ajuda possível. Uma última pergunta que me veio agora. Como é que tu viu, por exemplo, o resultado das eleições, tanto para prefeito quanto nas câmaras de vereadores? Tu mora em Porto Alegre, né? Sim, nas câmaras de vereadores eu fiquei muito feliz e foi incrível, né? Porque eu até me fiquei muito surpresa, na verdade. Porque eu não esperava que a nossa cidade fosse eleger tantas pessoas negras e principalmente mulheres negras, né? E isso quer dizer que a gente a luta que os candidatos estão fazendo, que todos os grupos, projetos, todas as pessoas negras estão fazendo, tá dando efeito, né? E das pessoas verem que é necessário ter pessoas negras na Câmara de Vereadores. E a questão da eleição para a prefeitura, eu espero, né, que dê Manuela. Mas eu sei que tem grandes chances de não dar. Porque a nossa sociedade porto-alegrense, né, não, no geral, assim, quem tem o poder, né, o poder da elite, o poder econômico, assim, da sociedade porto-alegrense, não prefere o Melo do que a Manuela, né, por questão de negociação, por questão de benefícios, né, que com a Manuela não vai ter, né, aquela questão do jogo político que a gente sabe que tem com o empresário, que tem com tantas outras parcelas, né, da sociedade que fazem parte da elite e que a Manuela não vai ter esse diálogo, então para eles não vão fazer questão que ela ganhe, mas eu realmente espero que a Manuela ganhe, porque vai ser muito bom para a cidade, vai estar ajudando principalmente os professores do município, que nesses 4 anos de Marquesan, assim, ele acabou com tudo. Fortunato já não estava muito bom, mas Marquesan veio e arrasou com tudo. Que a Manuela venha e que possa dar um gás, né, na prefeitura, melhorando a cidade, melhorando a administração, ajudando o funcionarismo público que precisa, né, porque o Marquesan sacaneou muito. E também está atendendo a população mais pobre, a população negra, as mulheres, crianças e adolescentes que estão precisando também dessa assistência, que eu acredito que a Manuela vai dar.
Professora Andressa Machado, meu muito obrigado por ter disposto o seu tempo para conversar comigo. Foi um Eu abraço, que foi uma agradeço pela oportunidade. Obrigada. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau. Ah, antes de tudo, não, só me lembrei de uma coisa. Não, eu tenho que lembrar, tenho que avisar as pessoas que segunda-feira eu vou entrevistar o baixista da banda Laranja Freak, Evandro Martins. Tá? Então, segunda-feira, às 8 horas, aqui no Bate-Papo Cultural, Evandro Martins da Laranja Freak. Agora sim. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.